Pessoal, eu vou chamar o Flávio aqui, tá? Então é com muita, assim, muito prazer e muita honra que eu vou chamar o meu mentor, o Flávio Kozak, tá? Não liguem para ele que ele é meio doido. Se ele começar a fazer umas dancinhas besta aí, não liguem, por favor. Alô! E aí, sensei? Olá, meu querido. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo virar essa mesa aqui para Por vocês. favor, para eu poder Não pode enxergar virar? todo mundo. Não, pode falar, vem aqui. Ele é igual aquele ajudante do Silvio Santos que faz os bagulho. Só tira o... Pode tirar o tape aí? Não? Então tá. Espera aí que eu vou virar para ele poder ver vocês, pessoal. Consegue enxergar? Tô enxergando! Bom dia, Japão! Tudo bem com vocês? Não, quem merece palmas são vocês. Utilizar esse final de semana para visitar a gente nesse evento lindo, né, que o Roberto ele está proporcionando para a gente. Eu queria agradecer primeiramente a vocês e a ele também pelo espaço aqui nesse evento lindo. E como hoje o tema é motivacional, né? Eu vou querer, bom, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Flávio Kozak, eu sou trader, né? Ou tento ser trader já faz 17 anos. E eu comecei minha jornada no Japão igual a vocês. Eu fui com 17 anos para o Japão. Meu pai, né, ele foi para o Japão como decassegue em 1988. Aí, depois de 2 anos, ele chamou o restante da família, então eu fui junto. Isso foi em junho de 1990. Era uma época que tinha poucos brasileiros no Japão, né? Realmente foram os que a gente pode chamar de desbravadores, né? E eu fui no Japão como muita gente foi, sem saber nada do idioma, sem saber como comprar 1 litro de leite na loja de conveniência, sem saber falar o que é direita, o que é esquerda. E depois de 3 dias que eu cheguei no Japão, eu já estava dentro da fábrica. E essa fábrica era uma fábrica da Mitsubishi, lá de Nagoya. A fábrica de Oe, né? Deve ter gente que trabalha lá agora, hein? Eu trabalhei na Futomi Kinzoku, né? Não sei se existe ainda, deve existir, né? Mas o que eu fazia lá? Eu ficava atropelando palete com empilhadeira, né? Quem não faz isso, né? Certo? E, bom, naquela época, como eu tinha ido com 17 anos de idade, eu não tinha ainda a CNH, a carteira de motorista. Então, o primeiro desafio que eu tive na minha vida era tirar a CNH. E naquela época só tinha 2 opções: ou a gente estudava o idioma e tirava no Japão, ou voltava para o Brasil, tirava aqui e depois transferia a CNH. Eu optei pela primeira opção, ou seja, estudar no Japão para depois ir tentar fazer a prova, né? Ou seja, entrar numa autoescola, estudar, passar tudo direitinho e depois ir fazer a prova da província, né? E como eu trabalhava, né, na fábrica, só tinha os horários de intervalo, né, o QK, horário de almoço, e depois quando eu voltava para casa. E eu para aproveitar esse horário livre que eu tinha nos intervalos, eu pedi para o meu pai comprar as cartilhas, né, de gramática
que eles usam na escola japonesa mesmo. E por um milagre, né, porque ele nunca foi de correr atrás dessas coisas, depois de uma semana ele comprou para mim. Bom, agora que eu tenho as cartilhas, né, então mandar brasa para estudar, né. Então eu estudava 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde. Aí, por algum milagre, eu não sei o que aconteceu, se quando eu estudava, né, nos intervalos, acho que descia 7 anjos do meu lado direito, mais 7 do meu lado esquerdo, aí vinha uma luz, né, divina assim na minha cabeça, que me ajudava a estudar. Aí, em 1 ano e meio, eu aprendi os kanjis de todo o Shogaku, são mais ou menos 1007, 1006 kanjis. Aí eu falei: "Nossa, até que deu para aprender rápido, deixa eu continuar mais um pouquinho". Eu comecei a estudar também os kanjis do Chugaku. Aí, nesse meio tempo, eu fui na autoescola para me inscrever, e já levando dinheiro, né, naquela época era 300.000 ienes, né, Sanjuman, e levei do que eu tinha guardado, e paguei, né, no ato da matrícula e voltei para casa. Aí eu falei para o meu pai, né, para minha mãe, que tinha me matriculado na autoescola, porque já dava para ler, né, as coisas e entender. E, pô, e a primeira, como é que eu vou falar? A primeira motivação que eu tive foi uma motivação que nasceu de uma coisa negativa que o meu pai falou para mim. Que foi, ele me perguntou, né, se eu me matriculei, eu falei sim, meu pai, me matriculei direitinho. E ele me perguntou, você pagou já? Aí eu falei, eu paguei sim, eu paguei os 300.000, pai. E ele ficou bravo comigo, falando que eu devia ter parcelado, porque se eu não fosse muito bem nos estudos, né, desistisse e não precisava pagar o integral. Olha só o pensamento do meu pai. Eu falei, mas o quê? Eu não fui para lá para desistir no meio do caminho. Aí realmente eu fiquei meio chateado com meu pai nessa época, né? Eu estava com 19 anos, se eu não me engano. Mas aí eu falei para mim mesmo, né? Nossa, nem meu pai, eu pensei comigo, nem meu pai põe fé em mim, nem ele dá crédito, né, ao meu esforço. Então agora ele vai ver só, porque eu vou passar nessa porcaria. Eu falei para mim mesmo, né? Fui, estudei, passei em todas as provas e quando eu fui aí em Aichi, na província de Aichi, a gente faz a prova no Hirabari, né? Deve ser ainda também, né? E eu passei na primeira. Eu acho que foi também nesse momento da prova, desceu acho que 14 anjos de um lado, mais 14 dos outros, e me ajudou também, né? E eu tive sucesso em obter a CNH. Então, a primeira motivação que eu tive no Japão foi através de um comentário, né, meio negativo, meio não, bem negativo, né, do meu próprio pai. E isso realmente me marcou. Aí eu pensei comigo, né, bom, se eu tivesse brigado com ele e realmente desanimado e até desistido, eu não teria conseguido nada. Então, em vez de ficar bravo com ele, eu devo agradecer, né. Então eu sou grato ao pensamento negativo dele até hoje, né. E isso não foi a última vez, né. Como eu consegui a CNH com certa facilidade até, né, eu resolvi prosseguir os estudos, aí comecei a tirar licença disso, licença daquilo, eu tinha só a licença da empilhadeira, né, então comecei a tirar outras coisas mais fáceis, né, o tamakake, né, todo mundo deve ter aí também, muita gente, né, deve ter aí. Aí eu tirei o Kikembutsu, né, Kikembutsu é produtos perigosos, produtos inflamáveis, né, que a gente usa para poder trabalhar em posto de gasolina aí no Japão. Depois eu tirei guindaste, né, Tenjōkuren, né, o famoso. Depois eu também tirei o Idoshiki-kuren, aqueles que
trafegam, né, nas ruas, e assim por diante eu fui. Aí a última licença que eu tirei no Japão foi também de um desafio de um amigo que trabalhava também lá na Mitsubishi, um japonês, né? Que era uma licença de engenheiro elétrico aí no Japão. Parece que não é obrigatório ter faculdade para poder tirar esse tipo de licença aí no Japão. E ele me desafiou, né? Porque ó, eu vou fazer a prova disso daqui, e eu vou tirar porque o meu pai trabalha com isso, né? E eu preciso, depois eu vou herdar, né, o serviço dele também. Aí, só que é uma prova muito difícil, então para vocês brasileiros, né, olha lá, ó a maldade. Para vocês brasileiros é uma prova muito difícil. Aí eu olhei para ele e falei, o quê? Né? Então tá bom, vamos ver se essa bagaça é difícil mesmo, né? E lá fui eu, de novo, motivado por um comentário, né? Meio malvado, né? De outra pessoa. Aí realmente foi uma prova muito difícil. Eu levei 3 anos para poder tirar, mas eu tirei, sabe? Sofri, realmente sofri bastante. Mas deu para tirar. Então, no Japão, eu também sou engenheiro elétrico, né? De alta voltagem. É o famoso Denken Sancho, né? Para quem trabalha na área deve conhecer. Mas tudo bem. Então, eu acho que vocês já puderam perceber que a minha vida, minha jornada aí no Japão, né? Sempre foi motivada por desafios de pessoas que não, assim, não sabiam, né? Da força da força, do esforço, da dedicação que eu tinha para realizar as coisas, né? E isso eu sempre fui motivado também por desafios dessa espécie. Isso aconteceu também no Forex, gente, né? Bom, para ser mais claro, né? A minha jornada no Forex, né? Que todo mundo deve estar querendo saber sobre isso, né? Ela começou porque eu estava desanimado comigo mesmo. Foi mais ou menos em 2006 para 2007. Ou seja, já faz um bom tempo, né? 17, 18 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos isso. Por quê? Porque eu tinha um monte de licenças, tinha várias oportunidades em inúmeros, né? Empregos, e eu entrava e não gostava. Não conseguia me dar bem com os chefes, eu questionava o jeito de trabalhar. Ou seja, eu era aquele funcionário novato que chega e já é chato, né? Porque, assim, eu sou muito exigente comigo e sou exigente com os outros também, né? Então, e é claro que dá choque, né? Você entra num emprego novo e vai questionar o seu superior, que já está lá há 20 anos trabalhando com isso, né? É claro que ninguém gosta, né? Então, eu sei que aí no Japão, nessa época, depois de ter saído da Mitsubishi até 2006 para 2007, eu troquei de emprego 15 vezes. E eu estava sem perspectiva, porque eu podia ter um monte de licenças, mas nada me agradava, e onde eu entrava também eu não agradava os outros, né? E nunca dava certo. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter que assaltar um banco, ou sei lá, virar traficante. Né? Começava até a pensar em besteiras como essas, né? Graças a Deus eu não fiz nada disso. E num dia que eu estava desanimado, eu entrei numa livraria aí do Japão, né? E por coincidência, nessa livraria, o corredor principal, né? Logo que a gente entrava, era o corredor
dos livros sobre investimentos. E eu peguei um livro aleatório, né, que tinha lá na estante, e comecei a folhear. E esse livro era sobre um estudante de faculdade, né, que ele estava com 22 anos na época, que começou a negociar ações aí no Japão. E estava escrito, né, a história dele, né, porque é um tipo de biografia, e o que ele fazia, né, para poder dar certo nas negociações. E eu acredito que eu tenha lido mais ou menos um quarto do livro, né. Aí eu parei e pensei comigo mesmo, né, poxa, se esse moleque consegue, eu também consigo. Eu coloquei isso na cabeça que simplesmente eu ia conseguir. E comecei a correr atrás, né? Então, a minha sorte, o que foi? Foi ter estudado antes, né, para poder tirar as licenças ou seja, ter conseguido, né, aprender a ler aí no Japão, né? Por quê? Porque na época, literatura sobre investimento, né, aí no Japão em português, praticamente não existia. Era uma coisa muito rara de se achar, por exemplo, nas lojas de produtos brasileiros, né? Ou mesmo procurando na Amazon, você não achava nada, porque nem a Amazon era grande naquela época, né? Então eu sei que eu comprei uns 2 ou 3 livros, né, da livraria japonesa mesmo, e comecei a estudar. E a gente estudava e tentava, e estudava mais um pouquinho, tentava outras coisas, e era o quê? Nada dava certo também. Eu falei, nossa, mas como é que é isso, né? Poxa, eu estou fazendo do jeito que está escrito e não dá certo, né? Aí a gente não simplesmente fala, nossa, eu acho que eu devo procurar mais informações, e foi o que eu fiz, né? Aí comecei a procurar na internet, que também tinha mais coisas em japonês e inglês do que em português. E eu achei uns 2 ou 3 traders japoneses, né, que estavam fazendo sucesso na época. Aí eu comecei a seguir eles, né? Naquela época a gente seguia por blogs, né? Não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha grupo de nada. Era simplesmente o blog deles, a gente acessava no blog e lia as postagens. E eu comecei a fazer, e eu senti que realmente melhorou um pouquinho, né? Só que o que aconteceu? Eu tentei mais ou menos 6 meses em ações e não deu certo. Aí acabei desistindo. Por quê? Porque torrei todo o capital que eu tinha na época. Foi tudo, né? Aí eu pensei comigo mesmo, poxa, e agora, né? O que eu posso fazer com pouco dinheiro? E folheando de novo algumas coisas na livraria, eu achei livros sobre Forex, né? E lá estava escrito que, como a alavancagem é grande, né? Era normal, já naquela época era 1 por 400, 1 por 300, né? Tinha 1 por 500, assim, pingados, né? Por aí. Aí eu falei, nossa, é isso daqui. Então agora eu vou tentar estudar sobre Forex. Só que livros para ações tinha bastante, agora para Forex tinha bem menos, né? Porque tinha começado, acho que naquela época. Se eu não me engano, também era nessa época que começou a aparecerem corretoras que trabalhavam com brasileiros, né? Que eu me lembro era a Rokushin, né? Que depois se tornou Money Partners, que deve existir até agora, né? Se eu não me engano. E o dinheiro, na verdade, eu não tinha. E agora, né? Como é que a gente faz sem dinheiro, né? Porque a conta demo existia, mas a gente não tinha orientação nenhuma de treinar na conta demo e tal, né? E eu sou meio apressado, né, para aprender as coisas. Aí o que eu fiz? Bom, naquela época, gente, eu fazia tudo que eu não recomendo para os meus alunos fazerem hoje em dia, eu fiz.
né? Eu peguei uns 2 ou 3 cartões de crédito que eu tinha, né? Tirei em cash, né? Ou seja, dinheiro. Acho que cada cartão dava mais ou menos 300 mil, né? Para sacar na época. Os juros lá no céu, né? Porque é uma coisa super cara, né? Mesmo sendo do Japão, se é juros de cartão de crédito que você saca em cash, acho que era 17 a 18% ao ano, se eu não me engano. Mas tudo bem. Acho que eu consegui juntar mais ou menos 1 milhão de ienes, né? E fui dar as caras com esse 1 milhão, né? Ou seja, me endividei para poder começar no Forex. E é claro, sem treino, sem orientação, sem mentor, sem nada, né? Porque era o normal na época, né? A gente não tinha esses zilhões de mentores que hoje existem, né? Do YouTube, por exemplo, né? O YouTube também não existia nessa época, não existia nada. E eu dei com as caras e eu sei que eu pastei mais ou menos 3 a 4 meses. Foi difícil também. Eu sei que chegou uma hora que esse 1 milhão se tornou mais ou menos 200 mil só. Eu falei, nossa, isso daqui também vai dar errado. Mas tinha alguma coisa dentro de mim alguma voz, né, que me falava, não, isso daí vai dar certo, pode botar fé e vai em frente. E eu continuei insistindo. E essa época também foi uma época difícil, porque eu já era casado na época, já tinha 2 filhos, né? E, claro, estava desempregado, porque eu estava... É uma coisa também que eu não recomendo para meus alunos, né? Largar do serviço para fazer Forex. Mas eu fiz, tá? E, claro, você não está trabalhando, você não tem dinheiro, né? Eu sei que nessa época eu cheguei a atrasar o aluguel da onde eu morava, né? 3 meses. Estava com 3 aluguéis atrasados. Tinha semana que eu não tinha dinheiro para comprar onigiri, então era assim, eu só jantava, né? Eu deixava de comer o almoço para jantar, porque eu sou assim, tipo, se eu sinto fome à noite, eu não consigo dormir direito, então eu deixava de comprar onigiri de dia para comprar onigiri à noite e comprar algumas coisas para os meus filhos também poderem comer, né? Isso daí durou mais ou menos 2 a 3 meses, né? Eu falei, nossa, se isso daqui persistir por mais algum tempo, eu vou ter que voltar para a fábrica, né? Mas tinha aquela voz que falava, não, isso daqui vai dar certo, vai em frente. E assim, eu praticamente não sentia sono, não sentia medo de ser despejado, eu não sentia nada, não sentia... Minha mãe criticava muito. O meu pai, ele já ficava quieto, eu acho que ele, pelo silêncio dele, eu notei que ele estava me apoiando naquela época. Mas como a mulher é mais forte dentro de casa, então ele não podia falar nada, certo? É a esposa que manda, né? E a minha mãe lascando o pau em mim, falando, larga a mão dessas coisas de cambalacheiro, isso daí é coisa pra gente vagabunda, você tá iludido, essas coisas que tem aí nesses livros, é tudo mentira, é só para vender, e coisa e tal. Aí, eu sei que eu ouvia tanto essas coisas, mas eu não tinha nem, assim, tempo de sentir raiva da minha mãe. Por quê? Porque eu estava 1000% focado no Forex. Então, eu ficava sem almoço. Gente, eu não sentia fome, porque eu ficava vidrado na tela. Eu não sentia sede. Eu não sentia frio, não sentia calor. Eu não sentia sono. Eu não tinha, como eu já falei agora, não tinha medo de ser despejado, que na verdade quase fui, né, por estar com o aluguel atrasado. Mas aí, aqueles 200 mil começaram a se multiplicar. Depois de um mês virou 300, depois de mais um mês virou 500 mil,
Depois de outro mês, eu lembro que de 500 mil já foi para 1 milhão, eu já tinha recuperado, né? O que eu havia perdido nessa época. E teve um pulo de 1 milhão para 3 milhões em um mês só. Aí eu percebi, nossa, isso daqui vai dar certo mesmo. Então, aí, por exemplo, ficar sem almoço já não era nada de importante para mim. Começou a ser até um prazer, sabe? Ficar sem almoço para poder olhar a tela, né? Poder ficar olhando os gráficos e estudando enquanto o gráfico mexia. E eu sempre anotava o que acontecia no dia. Então eu tinha um diário, né? Que acabou ficando no Japão, né? Porque agora eu estou no Brasil, né, gente? E que eu anotava tudo que acontecia no dia. Isso daí também era prazeroso para mim, né? Isso continuou. Aí quando esses 3 milhões de ienes, né, Sambiakuman, virou 10 milhões e 100 man, aí eu falei, nossa, isso daqui realmente é uma coisa consistente. Eu vou começar a dar aula, né? Falei para mim mesmo, vou dar aula. Aí eu coloquei um anúncio na Alternativa naquela época, né? Foi em 2007, né? Aí, adivinha quem viu que tá aí, ó, que tá aí no meio? Adivinha quem viu esse anúncio e veio entrar em contato comigo? Hein? É um tal de Roberto que tá aí, ó. É um tal de Roberto aí, não sei não. E esse Roberto, gente, ele foi meu terceiro aluno. Eu lembro que teve 2 pessoas antes dele, né? E para falar a verdade, é uma coisa que acho que eu só conversei uma vez com ele, né? A hora que ele entrou em contato comigo, falando que viu o anúncio da Alternativa, ele entrou em contato, acho que era pelo Orkut. Eu acho que era pelo Orkut. Ou, eu não lembro se era o Orkut ou se era o Facebook, né? Que já nessa época eu já usava Face, sim, né? Mas tudo bem. Só que o que acontecia? Por ele ser instrutor de jiu-jitsu, essas coisas, ele tinha uma expressão que era a mania dele na época de falar, quando ele se dirigia a escrever alguma coisa ou falar alguma coisa para você, ele usava a expressão cão, entendeu? Aí ele falava, poxa cão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a hora que ele falava isso, eu pensava, poxa, esse cara tá me chamando de cachorro, meu. Que é isso, né? Aí eu pensei comigo mesmo, meu, esse cara aqui acho que é melhor não aceitar não, né? Aí eu pensei assim, falei, nossa, tem um aqui que tá interessado no curso, né? Mas ele me chama de cachorro toda hora. Aí eu falei para minha esposa da época, né? Acho que eu não vou aceitar ele não, né? Mas ela falou assim, ah, amor, mas isso daí é só uma expressão, né? Você tem que conhecer a pessoa, né? Antes de poder julgar, né? Aí, por ela ter falado isso para mim, dito isso para mim, aí eu falei, nossa, Roberto, pode vir aí que, né? E vamos estudar. Aí ele veio em casa e começou essa jornada dele também no Forex, né? Mas por um triz, né? Por um triz eu não aceito ele no curso. Aí ele perdeu essa mania de chamar todo mundo de cão, né? Eu acho que chama de coisa pior, né? Não, né? Não sei. Bom, eu não sei essas partes, né? Mas tudo bem. Então eu comecei a dar aula, né? E o que aconteceu? Depois de um tempo também apareceu o Wagner, né? O Wagner deve estar aí também hoje, né, Wagner? Ô, Wagner, tudo bom? Abraço para você, viu? Tá? E o Wagner também era, nossa, era o cabra desconfiado, hein? Ele conversou comigo pelo Messenger e tal, né? Fez várias, assim, perguntas, eu esclareci e tal, mas ele não confiava. Ele falou, Flávio, eu posso ir na tua casa, né? Conversar com você? Eu falei, claro que pode, né? Vem aí veja, né? Eu operando aqui e tal, né? O meu trade room, essas coisas. E ele veio.
Ele conversou comigo, acho que uns 40 minutos, né? Conversou com a minha esposa também lá e tal. Aí acho que ele gostou do que viu e já na hora tirou do bolso, né, o valor e me pagou. Mas ele mesmo falou para mim depois: nossa, se eu não tivesse ido lá conversar com você, eu não ia fazer o teu curso, porque eu não confiava em você. Mas é assim mesmo, né, gente? Né? Aí eu continuei dando curso e tal, e não parei mais. Por que eu não parei mais, né? Por que será? Porque a vida, por exemplo, do Roberto, do Wagner e de mais alguns outros, né? De verdade, eu tenho mais 2 alunos, né? Que eles não querem sair assim, querem continuar anônimos, né? Por medo de olho gordo, né? Isso daí eu entendo, né? Porque todo mundo tem a sua superstição, né? Mas tem mais 2 também que se destacaram muito, né? No Forex, né? Que são alunos também dessa época, né? E juntamente com o Roberto, com o Wagner, né? Eu percebi que o que eu estava passando para eles estava mudando a vida deles para melhor. Então, quando a gente vê que realmente está influenciando positivamente na vida de alguém, a gente quer continuar. Então, eu nunca mais parei. Né? Tô até agora lecionando também, né? Claro, muita gente aí não me conhece, né? Que está me conhecendo, inclusive, hoje. Por quê? Porque eu não anuncio, gente, eu não faço. Depois desse anúncio na Alternativa em 2007, eu nunca mais lancei nenhuma campanha de propaganda. Então, todos os alunos que estudaram comigo até hoje é no boca a boca apenas, né? Inclusive, por exemplo, eu tenho um grupo de Forex, que também já está há anos, né, rodando, que é um grupo, inclusive é um grupo fechado, ele é restrito, não é aberto, né? Então, na verdade, eu não gosto muito de anunciar, né, que eu atuo no Forex. Então, tem gente hoje que está me conhecendo, né? Prazer, viu, ó. Eu aqui, eu existo, viu, gente, ó, prazer, tá? Mas é isso aí. E por que você é tão quieto assim, né, Flávio? Ó, sem brincadeira, gente. Depois que a Receita Federal revirou a minha casa 2 vezes, né? Eu aprendi que a gente tem que ficar quietinho, né? Mas isso daí é um assunto para outra palestra, né? Sabe? Né? Por quê? Porque na época, né, além de dar aula, o que eu fazia? Eu saía em revista, né? Saí em, acho que umas 10 ou 11 revistas, né, japonesas. Saí também em programa de rádio, programa de internet, né? Mais ou menos em 2000, entre 2009 e 2011 eu saí bastante, né? Então a Receita Federal pôs o olho em mim, né, ó. Entendeu? Ficou assim, ó. Ah, tem que ficar de olho no Flávio. E nunca mais me deram sossego enquanto eu estava aí no Japão. Então, eu saí do Japão meio que fugido, gente. Eu meio que fugi do Japão por causa da Receita Federal, né? Não me deixava em paz, tá? Mas isso daí é assunto para outro dia, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês sobre, assim, alguma coisa que vocês almejam, né? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser, por exemplo, Forex. Às vezes tem uma pessoa aí que está querendo voltar para o Brasil, abrir um restaurante de, sei lá, de quilo, né? E fazer isso dar certo na vida. O que eu acho assim, né? O que eu penso sobre essas coisas que a gente almeja na vida? Primeira coisa, é uma coisa que eu enxerguei no Roberto, né? Por que eu acho que o Roberto deu certo? Porque ele era extremamente disciplinado e ele dava importância para qualquer detalhe. Por menor que fosse o detalhe, ele sempre deu muita importância. Eu lembro do que ele falava na época, né? Que ele queria ser a minha cópia, né? E realmente era o que ele fazia. Por quê? Eu tive a oportunidade de anos depois de poder ver o que ele anotava, né? Em alguns cadernos. E eu fiquei até com medo, né? Porque ele anotava tudo que eu falava, cada vírgula, cada
crase, cada ponto final, ele tinha lá marcado direitinho. Era uma coisa, assim, notável. Eu acho que se eu peidasse durante a aula, eu acho que ele marcava no caderno, entendeu? Porque era uma coisa impressionante. Ele marcava de tudo. E ele mesmo falava para mim, olha, sensei, eu quero fazer operações, né? E a gente fazia aula toda semana, né? Uma vez por semana. Então, eu quero operar uma semana inteirinha e eu quero mostrar o histórico das negociações, eu quero que tudo esteja positivo, que não tenha nenhuma posição, nenhum resultado negativo, né? Aí eu falei, não, isso daí é impossível, Roberto, né? Larga a mão dessa ideia, assim, isso daí é coisa que nem eu consigo, né? E não é que tinha vez que ele tinha e chegava, né? E conseguia fazer dezenas ou até centenas de operações sem nenhum erro. Era impressionante, gente. E assim, mesmo que ele tivesse erro, era 2 ou 3 por semana, né? Era impressionante a dedicação, a disciplina, né? O esforço, né? E a atenção que ele dava pelos mínimos detalhes. Então eu acho que a chave está aí. Porque eu lembrando também da minha época, né? Como eu falei para vocês, eu não me importava de não almoçar, de não dormir, não sentia frio, não sentia calor. Por quê? Porque eu ficava tão vidrado na tela para poder enxergar um mínimo de detalhe, né? Por menor que fosse, para anotar no meu caderno também. Então eu acho que, por exemplo, se você tem um projeto na sua vida que você quer muito que ele se realize, eu acho que o caminho está aí, é dar importância a cada mínimo detalhe primeiro, né? Por mais aleatório que seja, né, a sua motivação, por exemplo, eu comecei no Forex, quer dizer, falando mais corretamente, eu comecei em ações, porque eu simplesmente puxei um livro da livraria do Japão. Não tem uma virada de chave mais aleatória do que a minha. Eu tenho certeza, acho que a mais aleatória que tem é a minha. Mas, por mais aleatória que seja essa motivação, né, o que vai fazer dar certo ou não é o que você dedica, é a atenção e o esforço que você dedica nos detalhes, né? Porque prestando atenção nos detalhes é que a gente percebe o quanto que nós precisamos ser versáteis para poder ir se adaptando às mudanças do mundo. No meu caso, seriam as mudanças das oscilações do mercado. Por quê? Porque Forex é isso. Forex, não é que você aprendeu uma forma de operar que você vai usar isso o ano inteiro. Não é. A oscilação em si, em um ano, ela pode mudar de várias formas, quantas vezes ela quiser. Teve anos que teve 5, 6, 7 padrões, ou seja, quer dizer que você tem 5, 6 ou 7 dragões que você precisa matar, né? E você só vai perceber que tem 5 ou 6 ou 7 dragões se você prestar bem atenção nos detalhes, porque a mudança é muito sutil. Eu acho que isso daí na vida também é igualzinho, ela se estende ao nosso dia a dia. Às vezes você é casado, você tem filhos, você tem sua esposa, ou você tem o seu marido, né? E você pode notar também que o comportamento deles, dependendo da época, muda. E se a gente não repara nesses detalhes e deixa a coisa rolar para um lado que não seja muito positivo, você pode acabar perdendo a pessoa. Então, o que é necessário, na verdade, para a gente aprender Forex ou aprender qualquer outra coisa, é reparar nos detalhes. Eu acho muito importante. Não deixar passar nada. Se você tem um mentor e ele peidar, anote o peito dele.
entendeu? Tem que anotar tudo, tem que ser perfeito. Por quê? Às vezes, numa vírgula que ele fala, né, numa leve expressão que ele se referiu a você, pode estar o segredo que você precisa descobrir sobre o assunto que você quer dominar. Então, o que eu recomendo a vocês é dedicar atenção aos mínimos detalhes para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, não só no Forex, em casa, dentro de um relacionamento, dentro da jornada, né, de criar um filho aí no Japão, né, porque, né, é uma coisa muito importante também, né, em nossas vidas. E é claro, muita gente aí veio hoje porque quer investir. Então, na hora que você for fazer o seu Forex, as suas ações, ou seus binários, ou seja lá o que for, criptomoedas também, né? Então, prestem bem atenção nos detalhes e tentem, né, perceber quantos padrões tem diferente ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, do ano. Por quê? Porque cada mudança também vai exigir a sua mudança, né? Você vai ter que reagir para poder se adaptar. E você só vai conseguir se adaptar se conseguir perceber essas mudanças, né? Por isso a gente tem que reparar bem nos detalhes. Tá ok, pessoal? Bom, meu tempo está chegando ao final. O Roberto falou que é 45 minutos, então se passar, ele disse que vai cortar, né? Então agora eu só tenho 2 minutos para poder agradecer a vocês novamente, tá? Desculpa se... o jeito que eu converso, né, é o meu jeito caipirão mesmo, viu? Não liguem, tá? Né? Porque é assim que eu converso com meus alunos também. Inclusive, através aqui da tela, eu já achei uns 2 ou 3 alunos meus atuais aí, ó. Olha que bacana. Né? Ah, que bacana. Né? Tô muito feliz de ter ganho essa oportunidade, né? De poder estar aqui com vocês, né? E espero que, por exemplo, na próxima oportunidade, né, eu consiga ir até ir no Japão, né, desviando da Receita Federal, né, para poder encontrar vocês novamente. Tá ok? Eu agradeço de coração, né, por esse tempo que vocês compartilharam comigo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, viu? Tchau. Sensei, muito obrigado. Uma puta aula pra gente. Arigatô, né? Muito obrigado mesmo. Valeu, hein?